Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui mais um episódio História de Superação com o Tenente Bahia. Eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe, comente. Hoje eu tô com um casal com uma história impactante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-los e se inspirar nessa história, tá bom? Então vem com a gente aqui. Giovanni, Priscila, muito obrigado primeiramente por vocês estarem aqui. Vocês vieram de tão longe, do Rio de Janeiro, são de Nova Iguaçu, mas moram lá na capital. Eu falo muito sobre relacionamento, sobre família. Eu gostaria, Giovanni, que você se apresentasse, assim como você, Priscila. E eu quero saber também como vocês se conheceram. Amém. Então, eu sou Giovanni, sou natural de Nilópolis, Baixada Fluminense. Rodamos bastante, né? Já esse mundo aí juntos, né? Mas como formação, eu sou formado em Educação Física, trabalhei por muitos anos, né, na área. Hoje trabalho com futebol. Hoje não, sempre trabalhei com futebol paralelo, mas hoje é totalmente voltado para futebol. E moramos hoje na capital, como você falou, Na verdade, a gente tem transição, né? Porque com tudo que aconteceu na nossa vida, a gente teve que mudar. Não conseguimos mais ficar na casa, na cidade. Então, a gente meio que tá num período de transição. Certo. Esse momento aqui é uma transição. Então, a gente tá, nesse momento, morando no Recreio. Até porque é uma coisa que a gente não abre mão de estar perto da natureza, perto da praia. Então, a gente faz bem pra gente também nesse período. E a gente se conheceu em 2008. A história é até um pouco engraçada. Eu contei esse dia com o pessoal do discipulado que a gente tem. E a gente conheceu na igreja. Na verdade, a gente não se conheceu na igreja. A gente se conheceu através de uma foto. Uma amiga minha estava querendo me evangelizar. E ela foi na tentativa, coitada, mais pura e fiel do coração dela de mostrar o trabalho dela na igreja. Olha que a gente trabalha na igreja, mostrando uma foto. Ela mostrou uma foto da Priscila. Tinha milhões de pessoas na foto. Aí eu foquei na Priscila e falei, caramba, essa igreja tá bem servida de fiéis. Vamos conhecer essa igreja então. Eu não era cristão, então comecei a ir pra igreja por conta dela. Ficamos indo ali, fiquei um tempo assistindo. E acabou que eu me envolvi na igreja. Ela nem não estava num período muito presente na igreja. Só que mesmo assim eu comecei a me envolver sem ela estar ali. E me envolvi na igreja. E depois de uns 2 anos ela voltou a frequentar essa igreja, assim, mais assiduamente. E a gente começou a virar amigo. Não era aquela amizade também 100% fiel, né? Eu tinha aquela maldade, assim, boa por trás, né? Esperando pra dar o bote, mas foi isso que aconteceu. Aí depois começou a namorar só em 2012. 2008 eu a vi. 2010 a gente começou a ter um convívio de amizade. E o namoro foi acontecer só em 2012. E você, Priscila, como é que a sua versão, como é que vocês se conheceram? Ele falou que foi na igreja ali, o primeiro olhar, e você? Ele só esqueceu de contar a parte do EMA, né? Conta. Que ele foi pra igreja, porque ele viu essa foto, e na nossa igreja tem 2 cultos. Tem o culto das 5 e tem o culto das 7. Aí eu ia em um culto, ele ia no outro, ele não conseguia me encontrar. Aí ele falou que ele ia parar de ir pra igreja, porque ele só foi pra igreja por causa de mim. Aí depois o amigo dele falou desse curso, que é curso de missões para adolescentes, e pediu pra ele fazer o curso. Ele falou, não vou fazer não. Aí ele falou, mas aquela loura vai estar fazendo o curso. Aí ele, então eu vou me inscrever. Aí ele foi e fez o curso por causa de mim. Me dá esse formulário agora que eu vou participar. Vocês se casaram então em 2012? Não, a gente começou a namorar. 2000, assim, 2008. A timeline 2008 conhecemos, 2010 a gente começou a ser amigo, ter contato normal. Opa, tudo bem? Sou Giovanni, você precisa. Assim, que até então a gente nem se conhecia. Aí 2011 as coisas começaram a acontecer ali, 2012 namoramos. Aí noivamos em 14, casamos em 16. Então esse ano a gente faz 8 anos de casado. Isso. Ótimo. E assim, depois de casados, vocês já pretendiam ter filhos? Foi assim, vamos casar, vamos conquistar o nosso espaço, depois ter filhos? Como é que foi isso? Foi algo, vocês pensaram em planejar tudo certinho? E a notícia da gravidez, como é que foi? Então, eu, assim, antes de conhecê-la, né, assim, eu nem queria, não tinha muito foco em casar, não tinha vontade muito, não, assim, sempre tive o sonho de ser pai. Isso foi uma coisa que eu nunca me vi não sendo, né, era o grande sonho da minha vida. Mas casar não era uma pretensão muito minha, mas aí depois, antes eu não era da igreja, então eu achava que era possível. Vou arrumar uma louca por aí, vou fazer um filho nela e vou ser pai, pronto. Mas depois que eu comecei a
frequentar a igreja, eu vi que conhecer o evangelho, de fato, como que foi a criação do mundo, como que Deus, ele fez tudo de uma maneira muito perfeita. Eu entendi que não dava pra ser do meu jeito. Então, eu sempre quis, e quando eu conheci ela, assim, eu pedi a Deus, quando eu falei, caraca, é isso? Então, assim, pô, eu ser pai, eu vou ter que casar, eu vou ter que formar uma família. Então, eu falei, pô, Senhor, já que é assim, que pelo menos eu me mostre uma pessoa que seja com esses requisitos. E pontuei a Deus. Então, quando eu conheci ela, eu falei, cara, é ela, não tem como. Então, a gente já começou, assim, a planejar casamento, juntar dinheiro, essas coisas de casar na praia. A gente casou em Búzios, inclusive, onde depois a gente morou. Nem pensava em morar, mas a gente... Foi tudo perfeito, assim. E questão de filhos, a gente planejava, mas, assim, a gente tinha um foco de passar alguns anos casados, pra curtir o casamento, viajar, fazer coisas que hoje que sabe com filhos não é que não dá pra fazer, mas fica mais difícil. Então a gente... Então foi planejado, assim. Vocês casaram, se conheceram, namoraram, noivaram, casaram, né? Como você falou, na praia. E aí veio o planejamento para ter filhos. Foi isso, então? Sim. No meu caso, o meu maior sonho, assim, da vida sempre foi ser mãe. Acima de profissão, acima de qualquer outra coisa, assim. Desde criança, as minhas brincadeiras eram de botar barriga, de mãe e filha, de boneca, tudo era, assim, de ser mãe. E falando de mim, né, eu sempre me preparei para ser mãe. Eu fiz um curso de alfabetização 2 anos antes de eu ter eles, porque o meu sonho era alfabetizar eles. Então, assim, eu vivia sonhando com aquilo, sonhava acordada, mesmo antes de ter eles. Então, a gente casou e a gente falou que a gente queria ter eles com 5 anos de casados, pra gente aproveitar o casamento, como ele falou. Só que eu demorei 2 anos pra engravidar. E a gente sempre sonhou em ter gêmeos, a gente sempre pediu isso pra Deus, gêmeos e um casal. Então, um dia antes da gente fazer o exame, a gente falou, já pensou se Deus dá gêmeos pra gente, um casal e tal. Só que como é uma coisa muito rara, a gente, né, não sabia, né, se Deus ia atender exatamente, assim, o desejo do nosso coração. E você não fez nenhuma preparação para ter gêmeos? Nenhum exame, nenhum tratamento? Foi Deus mesmo que... Foi Deus mesmo. Inclusive, assim, tem mulheres, né, que vão no médico, que começam a fazer, né, todas aquelas vitaminas e tal. Nem isso eu tinha feito ainda. E como é que foi, assim, quando você percebeu que eram gêmeos? Como é que foi a notícia? Foi a melhor notícia da minha vida. Tava na época de pandemia que eu não podia entrar. Porque você não pôde entrar, né? Não, eu não pude por determinação do... Que ano que era, mais ou menos? Entrar. 2022. 2022, então veio a notícia dos gêmeos. Isso, Aí ele não podia entrar, ele teve que ficar do lado de fora. Então eu descobri sozinha, né? Mas, nossa, eu chorei muito, fiquei muito emocionada. Foi a melhor notícia, assim, da minha vida. Porque, como eu falei, né? Gêmeos é muito raro. E era o meu sonho. Aí quando eu vi que Deus concedeu, assim, fiquei, nossa, muito feliz, muito feliz. E quando veio a notícia do gêmeo, você não sabia ainda qual era o sexo do bebê? Não sabia, porque só apareceu uns saquinhos gestacionais, né? Porque quando eu descobri muito cedo, não dava nem pra ouvir o coração ainda. Mas a gente já ficou muito feliz, né? E quando você percebeu que era um menino e uma menina, já sabiam nomes? Nossa, a gente, como eu falei, a gente vivia sonhando, a gente falava deles já antes mesmo deles existirem. Então a gente já falava o nome deles. Só que a gente não sabia, né? Se Deus concederia. Então a gente tinha possibilidade de nome de menino, nome de menina, nome de gêmeos se fosse um casal, se fosse 2 meninos, se fosse 2 meninas. Eu vivia fazendo isso, criando o nome do Benji foi eu que criei. Eu juntei sonoridade que eu gostava e fiz esse nome da Mabela também. E você só concordou? Só registrei. Você também, assim, você falou que não tinha um sonho, uma vontade de ser pai, e pra você, assim, gêmeos, como é que foi? Cara, assim, a nossa visão, a gente, como eu falei pra vocês, além de cristãos, né, a gente sempre teve um pensamento, assim, diferente das pessoas, porque as pessoas a gente sempre foi adepto ao minimalismo, então a gente nunca fomos pessoas focadas em coisas materiais. As coisas vieram porque Deus, ele abençoa, né? Mas a gente sempre teve essa visão de filhos e muitos filhos, então, assim, a gente... pensava, pô, vamos ter 3, 4 filhos e tal. Então, assim, e a gente sempre sonhava com essa questão de gêmeos. Tanto que, assim, eu lembro perfeitamente, ela descobriu que estava grávida no dia 10 de janeiro de 2022. No dia 12, isso foi uma quarta-feira, sexta-feira, dia 12, a gente foi fazer esse exame que ela descobriu. Só que a gente, entre o dia 10 e o dia 12, a gente tinha toda a certeza do mundo que era gêmeos, cara.
Cara, o nome já vai ser, vamos pensar já nos nomes certinho. Se for 2 meninos, aí ela tinha uma lista, assim, de nomes. Bloco de Uma notas. lista de E nomes. que eu inventava. inventava. Se E ele inventava. achava muito estranho os nomes. Eu vejo que Deus encaminhou todas as decisões na vida de vocês, né? Todas. Sempre como vocês se conheceram dentro da igreja, os planos de morar fora, e Deus estava dando direcionamento para vocês retornarem. Bom, aqui a gente vai falar sobre superação. Sim. Eu vi numa matéria que vocês perderam os gêmeos, né? O Benji e a Mabela. 1 ano e 4 meses, né? Acho que é uma fase tão maravilhosa, tão gostosa, deles descobrirem o mundo. E o que eu li foi que eles faleceram dentro da piscina, se afogaram. Esse espaço é de vocês, tá? Uhum. Eu gostaria de perguntar como é que foi isso, o que aconteceu. Para você, Priscila, que vivenciou tudo. O que aconteceu? Sim, foi um acidente. E a gente estava dentro de casa. A minha casa era bem grande, né? Então tem a cozinha, que era junto com a sala. Eles estavam brincando perto de uma porta que fica do lado da cozinha. E eu tava ali fazendo as coisas e sempre olhando eles, né? Faço uma coisa e olho eles. E essa porta estava emperrada e eles conseguiram abrir uma parte da porta de baixo e saíram. E eles sempre foram super desenvolvidos, então eles já corriam. Eu sempre trabalhei muito a coordenação motora deles, né? E só que eu vi rápido nisso, eu vi que eles abriram a porta e foi tudo muito rápido, assim, foi muito rápido mesmo. Eu peguei eles da piscina, assim, essa parte foi muito difícil e pra mim é muito difícil falar sobre isso. Mas eu olhei e eles estavam vivos. E eu não consegui, assim, eu tentei fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo fiquei desesperada, fiquei pensando, eu tenho que chegar logo, né, no hospital, em algum lugar. Eu saí correndo com eles no colo pra rua, assim, descalça, do jeito que eu tava. Nesse dia, eu tava sem celular, porque o meu carregador ficou ruim, eu não tinha como ir na rua comprar outro, eu já tava horas já sem meu celular ligado. Então, por isso eu nem tive como avisar pra ele. Aí saí correndo na rua, gritei meus vizinhos, ninguém me atendeu. Uma mulher passou na rua de carro e levou a gente pro postinho mais perto, assim, da nossa casa. E chegando lá, eu pedi, né, pros médicos, enfermeiros, fazer o que pudesse, tentaram reanimar eles. E eu fiquei orando, clamando a Deus nesse momento, pedindo, né, pra que Deus soprasse fôlego de vida neles. E não foi possível. Aí a gente foi pro hospital, que é o Hospital de Búzios. E aí eu avisei, consegui falar com o meu pastor, que ele é do bombeiro de Búzios. E eu tava sem celular, mas eles tinham um número, né, do corpo de bombeiros. Aí ele foi pra lá e ele que avisou o Giovanni pra ir pro hospital. E lá ele também orou, a gente tentou, né, a gente cria que Deus pudesse fazer um milagre. Mas isso não aconteceu. E aí foi isso. Como é que você recebeu a notícia, Giovanni? Cara, essa é uma história que, assim, a gente nem gosta muito, né, de falar, mas é importante a gente falar porque explica um pouco também, antes da gente estar aqui, da gente ter conhecido tantas pessoas, né. Esse foi um dia muito atípico, porque eu passei o dia, a Priscila passou a madrugada toda vomitando, passando mal, então quando deu de manhã, a hora de eu ir pro trabalho, eu achei por bem não acordá-la e ficar com as crianças a manhã toda, pra ela descansar. Então, mas isso não era anormal, assim, porque eu fazia isso com muita frequência. Às vezes eu não queria trabalhar e ficar com eles, eu tinha essa liberdade. E fui trabalhar. Como ela estava com esse problema no celular, ela, na hora de eu ir trabalhar, ela falou assim: Giovanni, eu vou te levar pro trabalho e deixa o carro comigo que eu vou resolver isso com as crianças. As crianças no carro dormem, né? Então eu consigo resolver essas coisas rapidinho assim e volto pra casa. Eu falei, tudo certo. Ela foi me deixando no trabalho. E foi até aí todo mundo que isso acontecia com muita frequência, inclusive. Ela ficava com o carro e depois eu ia embora com um amigo. E foi assim, falei com ela, beijei eles pela última vez com vida, né? E fui trabalhar e saí. E quando deu umas 6 horas, cara, eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Geralmente eu chegava em casa, era uma festa, as crianças já corriam pra porta de blindex. Papai tava na fase de falar, papai, já. Chegavam ali e eu não vi aquilo, né? Estranhei, subi e tal. Que eu pensei, pô, se não estão aqui, com certeza, como ela falou, eles eram muito desenvolvidos. Então, com certeza, o Benji puxou um pote de café, o pó caiu todo na cabeça dele. Então, a gente deve estar lá em cima. Fui, cara, não vi ninguém lá em cima. Falei, que é estranho. E saí.
E quinta-feira é o nosso dia da família. É o dia que a gente para tudo. Até hoje, assim. A gente para tudo pra ter o nosso momento em família. Então, eu saí do trabalho correndo. Eu não vi aquilo, achei estranho. E eu saí. Falei, cara, eu vou dar uma corrida, porque eu vou encontrar ela no caminho. E quando eu saí pra correr, um cara chegou pra mim, assim. Eu mexendo, escutando uma música no Spotify, assim, ele, pô, cara, difícil, né, cara? Não sei nem o que te dizer. Como assim dizer, cara? O que você tem pra me falar? Ele tá me confundindo com alguém? Ele, pô, cara, tu não tá sabendo? Como assim? Aí eu falei, sabendo de quê, irmão? Aí ele, cara, pô, como é que eu te falo um negócio desse, cara? Eu falei, cara, você tá me confundindo, cara. E comecei a ficar nervoso com esse cara. Aí ele, você não é o pai dos gêmeos que morreram? Cara, ele, assim, eu entrei no estado de choque, assim, porque, assim, eu tô sonhando, o que tá acontecendo? Eu saí correndo, fui pra uma... E eu não conseguia falar com ela porque ela tava sem celular. E eu na verdade, nem tentei. Falei com ela quando eu cheguei, cadê vocês? Só isso. E eu fui correndo pro posto de saúde, e o posto já tava todo mundo, assim, impactado, porque, assim, eu cheguei no posto 6 horas. Hoje a gente analisa, assim, eu devo ter ficado sabendo 2 horas depois que aconteceu tudo. Então, muita gente já sabia antes de mim. Então, essas matérias que vocês viram no jornal provavelmente já saíram antes de mim. Eu poderia ter visto, entrado no Globo.com ali e ver essa matéria, e receber assim essa matéria. Então, aí eu fui até o hospital, e no hospital eu encontrei com ela. Lá que eu encontrei, não tava ela acompanhando já com um pastor que era o padrinho das crianças também, né? Então, cara, foi muito difícil, assim, é muito difícil porque você já passou por trauma, então eu entendo que você sabe que eu tô falando assim, às vezes você flerta meio com a loucura, né, cara? Às vezes a gente tá parado assim em casa, a gente começa a reviver esse dia na nossa mente, ter flashes. Então esse rapaz que falou comigo, eu tenho esse cara na minha memória, assim, às vezes do nada eu tô parado, eu começo a ver esse cara, eu lembro do detalhe dele, assim, dele falando isso pra mim. Então foi um dia muito difícil, essa chegada no hospital foi uma chegada difícil, porque existia uma tensão por parte das pessoas, sabendo que eu ia chegar a qualquer momento ali. Então, assim, cara, eu vou chegar, eu vou culpar minha esposa, eu vou brigar com ela aqui, a gente vai... O que vai acontecer? E quando eu cheguei, cara, eu só consegui abraçar ela, a gente deitou Eles me amarraram numa cadeira de roda, assim. Eu saí daquilo ali, abracei ela, a gente deitava chorando, cara, chorando, pedindo a Deus, orando. A gente não tava, assim, chorando... A gente acreditava no milagre, que era possível ainda ter um milagre. Então, a gente chegou ali, e eu falei, cara, eu não tinha visto meus filhos ainda. Eu falei, cara, eu preciso vê-los, porque, cara, eu sou autoridade espiritual na vida dos meus filhos. Deus me levantou para ser autoridade sobre eles. Então, eu creio que eu posso impor as mãos na cabeça deles e eles voltarem à vida. E eu falei, pastor, me leva nesse quarto, nesse lugar onde eles estão. E aí, eles levaram a gente para uma sala, assim, né? É uma sala onde eles estavam. Era uma sala para isso, ficam várias marcas, assim, né? Eles estavam deitadinhos juntos, assim, cobertos. E ali, quando eu cheguei, já tava uma placa, assim, já, né? Queridos responsáveis. Esse é o momento. Porque, assim, Bahia, até então eu tava pensando que era um sonho, cara. Eu tenho muitos sonhos proféticos. Deus fala muito comigo em sonhos, me dá visões em sonhos. Então, até então, eu tava tendo um sonho, eu tava visando. Falei, cara, quando me falaram a primeira vez, eu ficava tentando abrir meu olho. Cara, eu tô acordado, eu tô tendo pesadelo, isso aqui é uma visão. E eu lembro que num posto, eu tava deitado no chão, assim, chorando, e um rapaz veio me orar. Um homem de Deus, acredito. Senhor, dá consolo pra essa família. Eu falei, meu irmão, para de me orar, isso aqui é um pesadelo. Deus tá falando comigo, isso aqui é alguma coisa. Eu não tava acreditando. E quando eu cheguei ali, cara, eu entrei naquela sala, tava só eu e meu pastor parou na porta, não entendeu que aquilo ali era um momento meu. Eu fui andando, cara, e tirei o pano da cabeça deles. E aquilo ali é a cena que, cara, nenhum pai merece passar por isso, cara. Pega a pior pessoa do mundo, assim, né? A pessoa não merece passar por isso. Eu já amava muito a Priscila, eu amo muito mais, porque, assim, eu fico pensando quão guerreira ela foi de passar aquele processo que eu acho que eu não teria estrutura, cara. E quando eu via pela primeira vez ali, cara, eles daquela forma, eu impus, cara, com toda a fé, assim, ali, os dois estavam abraçados, estavam juntos, assim, como eu adorava vê-los, né, deitadinhos, juntinhos, a coisa mais linda do mundo. E, cara, ali eu impus a minha oração, na minha mão, cara, e orei foi uma oração da minha vida, assim. Eu acreditei, Senhor, traz a vida, eu acredito que Tu és o Deus que dá o fôlego de vida. E se
eles não estão aqui agora, traz de novo a vida, em nome de Jesus, traz. E eles não vinham, cara. E na medida que não vinham, eu começava a me desesperar. Senhor, pelo amor de Deus. E comecei a orar. E nada. E, cara, me desesperei. Comecei a fazer respiração boca a boca. Comecei a fazer massagem cardíaca em 2 cadáveres. A verdade, já não eram mais. Eles não estavam ali. E, cara, quando eu terminei minha oração, eu senti o maior vazio do mundo, cara. Foi um não de Deus, sabe, cara, que eu nunca vou esquecer, assim. Eu já sabia que aquilo ali ia acontecer, porque Deus já tinha falado comigo, não com essas palavras. Deus já tinha falado comigo, não com essas palavras que ia acontecer. E quando ali, cara, eu passei por isso, eu senti o maior vazio, porque só quem, cara, perder a esposa eu não consigo nem imaginar, cara, porque se eu perdesse a pessoa, eu não sei como que seria da minha vida, assim. Mas ali eu senti uma coisa que, cara, só quem perde um filho sabe. Que é um vazio, meu irmão. Que, assim, a dor, ela não é uma dor física, ela é uma dor vinda de um vazio interno seu, que você parece que, cara, tá num abismo. Assim, eu não sei como explicar, cara. Então, assim, aí a partir dali foi só a parte burocrática mesmo, sabe? Assim, eu lembro que quando eu perdi a Jéssica, eu conversei com Deus, né? Eu falei, Deus, opera um milagre, ela pode sobreviver. Mas eu entreguei, né, a vida dela nas mãos de Deus. E como é que foi pra você, Priscila, assim, entregar? Como é que foi, assim, ó, não tem o que fazer? O que você pensou? Então, eu posso contar o contexto do Sim. testemunho de antes. Há 1 ano do que aconteceu, Deus, ele falava muitas coisas comigo. Quando eles tinham 4 meses. Mais ou menos um ano, assim, Deus colocou um sentimento de despedida no meu coração muito forte. Em relação à casa, eu olhava pra casa e eu falava, a gente não vai ficar mais aqui, nessa casa. E até quando, uma semana antes, assim, do que aconteceu, eu já estava preparando, porque o contrato da casa era alugado e ia acabar em março. Eu já estava meio que me preparando para sair da casa, mesmo não tendo nenhuma outra proposta de trabalho em outro lugar. Eu só simplesmente tinha essa certeza muito grande no meu coração que a gente não ficaria naquela casa. E você é testemunha disso, minha sogra, eu postava isso na internet, né? Mas de sentimento de ir embora. Não, da casa. Da casa e de despedida muito forte. E Deus falava pra mim, crie momentos dos seus filhos com a sua família, porque tá acabando. E era uma coisa assim, tá acabando. Só que Deus não falou claramente, assim, como a gente tem uma promessa de voltar pra China, né? No tempo de Deus, eu achei que era relacionado a essa... A gente não tinha proposta da China, né? Eu só associei, eu falei, esse sentimento muito forte pode ser isso, né? Mas a gente não tinha nenhuma proposta. E essa coisa muito forte, assim, tá acabando. A gente sempre viveu eles muito intensamente. Eu vivia pra eles, todo o meu tempo era deles. Eu comecei a empreender com a do Terra quando eles tinham... perto da festinha de 1 ano deles, que foi por isso que eu comecei a empreender até, né? Um dos motivos. Mas mesmo assim, eu trabalhava de um jeito que o meu tempo era totalmente pra eles. Eu era totalmente intencional nisso, o Giovanni também. Então a gente vivia eles assim intensamente. A gente não teve rede de apoio, por exemplo, você perguntou, né, como é que foi o início. A gente não quis ter rede de apoio, né? Então a gente viveu eles assim muito intensamente mesmo. E então Deus colocou esse sentimento e ao mesmo tempo eu me sentia sendo enchida por Deus, assim, como se Deus estivesse me enchendo. Eu sentia que eu ia viver algo espiritualmente muito grande. Só que eu não sabia o que era. E a festinha deles de 1 ano foi tema missionáriozinhos. Eu queria fazer da Ariel do Linguado, porque eu gosto muito da Ariel, da Pequena Sereia, né? A gente gosta de praia. Só que Deus me pediu esse tema. E era um tema muito sério pra criança, né? Bebê. E eu fiquei assim, mas como é que eu vou... Então eu fiquei meio resistente enquanto fazia esse tema. Mas era algo que Deus estava te falando. Que Deus me pediu esse tema. Eu não queria fazer esse tema. Eu fiquei relutando um pouco assim, mas aí realmente eu obedeci. E aí Deus foi me direcionando quanto à decoração. Então tem até uma plaquinha que eu fiz os totens deles, assim, tem uma plaquinha com umas setinhas assim, que eu pensei em botar países, né, como era tema de missões e tal. A gente realmente ia criar eles para serem missionários. Então nome de países, né? Só que aí Deus falou para eu não botar esses países e tem escrito, né, para onde Jesus me enviar.
E até muitas pessoas, depois do que aconteceu, olharam para essa plaquinha e falavam, nossa, parecia que essa festa já era uma anunciação do que aconteceria. E tudo, assim, todos os detalhes da decoração da festa deles, parece que de alguma forma se conecta com isso que aconteceu. E aí eu me sentia sendo sacudida por Deus, assim, nesse 1 ano. Como se ele estivesse assim, me chacoalhando. Eu sentia meu corpo tremer, meu corpo queimar. E como o tema dessa festa foi missionáriozinhos, eu achei que aquilo que Deus estava me enchendo ia transbordar nessa festa, que algo de sobrenatural ia acontecer. Eu orei, eu jejuei pelos fornecedores, algumas coisas aconteceram, algumas pessoas que estavam afastadas voltaram para Jesus. Mas assim, eu achei que algo maior ia acontecer, pela forma que Deus falava comigo e por esse mover que ele fazia durante esse 1 ano. Às vezes eu nem podia, eu não tinha rede de apoio com eles, eu estava ali, aquela correria, aquela loucura. E eu sentia que o Espírito Santo vinha e me enchia, falava comigo. E aí, quando tudo aconteceu, né? Aí eu entendi o que foi esse encher de Deus na minha vida. Porque eu tinha 2.000 seguidores só no Instagram normal. E literalmente de um dia para o outro foi para 25.000. Um monte de gente chegou. E não foi pessoas curiosas, claro que tem as pessoas curiosas, mas vieram muitas pessoas falando que queriam conhecer o Deus que fazia com que a gente reagisse daquela forma. Porque em nenhum momento a gente questionou, respondendo a sua pergunta, né? Eu não tive esse momento de questionar. Porque parece que Deus falou comigo assim, tudo como se fosse uma preparação para o que aconteceu. Eu entendi o que aconteceu, assim, de cara, entendeu? Então, assim, eu não questionei, eu aceitei, né? Assim, eu criei até o último minuto que Deus poderia fazer um milagre. Até na hora de enterrar, eu criei que ele poderia fazer um milagre. Em nenhum momento você se revoltou com a sua fé? Nunca, jamais. Eu falo isso diante de Deus. Você Nunca. se sentiu culpada? Não. Porque eu entendi o propósito espiritual. Não só pra mim, Deus falou comigo, Deus falou com o Giovanni, depois ele vai falar a parte dele, falou com a minha sogra, falou com vários homens e mulheres de Deus, que nós consideramos pessoas de Deus, que não foi a forma como aconteceu, foi o tempo de Deus. Se não fosse dessa forma, seria de qualquer outra forma. Foi o tempo de Deus. E também, principalmente depois do que aconteceu dessas pessoas, né, foi um impacto muito grande. Foram muitas almas que através desse testemunho a gente ganhou para Jesus. E muita gente falando que queria Jesus. Isso foi no 2º dia de luto, né, praticamente. Eu, por não querer perder essas pessoas, eu salvei o contato dessas pessoas, criei um grupo e no mesmo dia deu o limite máximo do grupo, 1.024 pessoas. A gente teve que criar o Telegram porque não suportava as pessoas, era muita gente, muita gente. E daí veio um ministério, né? A gente tem discipulado essas pessoas, inclusive a Jéssica foi uma dessas pessoas, né? E a gente tem vivido um avivamento, porque não é só que as pessoas querem Jesus, elas realmente querem transformar a vida delas. Tem gerado muitos frutos. Como muitas pessoas falam, né? Gerar um testemunho dói muito. Mas ver os frutos, ver o que Deus tem feito. Então, assim, o fato de eu entender que foi um propósito espiritual de Deus, foi a vontade de Deus. Priscila, assim, quando a Jéssica partiu, eu tive o sentimento de ir no lugar dela. Você teve esse sentimento de ir no lugar dos seus filhos, se pudesse? Seria menos doloroso pra mim, né? Mas por eu ter esse entendimento espiritual no sentido de que pra mim a vontade de Deus ela é inquestionável. Não, eu nunca boto assim, é a forma que eu vivo, tá? Eu nunca boto a minha vontade. Eu costumo falar assim que eu não tenho vontade própria. Igual ele falou, você moraria em São Paulo? Se Deus mandar, eu vou. Eu não tenho assim, sabe? Eu faço O que Deus manda. o que Deus manda. Então, assim, por mais que isso poderia ser menos doloroso pra mim, humanamente falando, como mãe, mas pra mim a vontade de Deus, ela é, assim, inquestionável. Giovanni, você sabe que eu tive que passar pelo luto, né? Sim. Pra mim foram várias fases muito difíceis. E pra você, como é que foi viver o luto, a saudade? Assim, é algo que ninguém se prepara, né? Você não se preparou pra passar o que você passou. Não existe preparação pra isso. Então a sensação que eu tenho até hoje é que eu tava parado em algum lugar distraído e alguém chegou com uma barra de ferro na minha cabeça e me deu e eu acordei meio que sem saber. Então, assim, é um misto de muitos sentimentos. Então, tem momentos que eu prefiro não acreditar que tá acontecendo isso. Às vezes eu acho que, caramba, será que naquela carona que o meu amigo me deu no trabalho eu sofri um acidente, eu tô em coma, eu tô
vivenciando isso aqui no pesadelo. Então, Bahia, assim, o luto ele é muito inconstante. As pessoas falavam pra mim assim, olha, cara, é um dia após dia. E eu discordo muito, porque pra mim o luto ele é segundo após segundo. Então, o fato de eu estar conversando com você bem aqui agora, não quer dizer que quando eu sair daqui eu vou cair em lágrimas, porque vai me vir um pensamento muito ruim na cabeça. Então, assim, por mais que, como a Priscila falou, Deus tenha preparado a gente, Deus me preparou, Deus falou comigo em sonho. Eu tive um sonho emblemático, assim, 5 dias antes do acontecimento, onde eu tava... E assim, Bahia, eu acho que é até importante frisar também, porque tem muita gente que acha que a gente tá enlouquecendo e que tá vendo a nossa fé e tá achando que a gente tá louco, que a gente tá anestesiado, que a gente fica falando, virou lunático, falando de Deus. As pessoas... É bom a gente ter momentos pra contar essa história, para as pessoas entenderem que tem um contexto das coisas. Porque, assim, quando aconteceu, algumas academias de natação, por exemplo, começaram a fazer propaganda com isso. Olha, tá vendo? Ó, quem não cuida da criança. Começou a acontecer coisas desse tipo. Então, assim, é bom de contextualizar que existia um início, um contexto durante e um após para tudo isso acontecer. Então, eu tive... Entre várias coisas, a gente não virou uma pessoa de fé durante o que aconteceu. Você já era uma pessoa Nós de já fé. éramos servos do Senhor, já éramos pessoas que tinham a vida totalmente dependente de Deus. Então, um momento de turbulência, meu irmão, você só bota pra fora aquilo que tem dentro de você. Se tu é um cara que aparentemente tem um cara forte, mas por dentro tu é fraco, quando acontecer isso, tu vai botar fraqueza, tu não vai botar a tua postura para as pessoas verem. Se você é uma pessoa que se aparenta ser cheio de fé, mas por dentro tu não tem essa tua vida com Deus, quando acontece uma tragédia dessa, você não vai botar a tua aparência, tu vai botar o teu interior. Então, assim, isso que chamou a atenção das pessoas através do caso. Mas, 5 dias antes, eu dormindo com meu filho, Deus me deu um sonho. E no sonho eu conversava com Deus. Num sonho eu estava deitado na cama, na mesma posição que eu estava, com meu filho dormindo do meu lado. E Deus aparecia para mim no sonho. E ele falava assim, filho, você ama seus filhos? Eu falava, Deus, você sabe, eu sonhei, isso aqui é tudo que eu mais sonhei na minha vida, eu vivo um sonho. E o Espírito Santo falava assim pra mim, mas eles não são seus. E eu acordava no sonho. Eu vejo que Deus age muito na vida de vocês. E depois que tudo aconteceu, vocês saíram da casa, o que aconteceu? A gente não voltou mais na casa pra morar nunca mais. Aconteceu, a gente ia do hospital, a gente foi pra casa desse pastor, que é o nosso pastor, a gente já ficou lá, resolveu tudo burocrático pra lá, traz corpo pro Rio, faz velório no Rio, porque pra quem tá vendo assim, talvez não sei se tem essa noção, mas Búzios fica a 250 quilômetros da capital, então a gente teve que fazer esse translado, ir pra lá, resolver, então é muito difícil, assim, você assinar os documentos, cara, é complicado, assim, a gente passou por tudo isso, e voltamos na casa 2 vezes, nas 2 vezes a gente foi só pra pegar os nossos utensílios e tudo mais. E a vida segue, né? A vida tem que continuar. Hoje, vocês têm um projeto de Deus, um ministério que, como você falou, Priscila, atinge muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. E vocês impactaram a vida da minha família. A Jéssica hoje está num propósito com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E como é que vocês pensam hoje? Ter mais filhos e continuar? Sim, esse é o nosso maior sonho, né? Continua sendo o nosso maior sonho. E a gente tá, como sempre, esperando, né, em Deus, na vontade dele, no tempo dele, que é perfeito. E a gente crê que Deus vai restituir nossa família. O ministério é algo que nos consola, nos conforta muito. Porque Deus, ele tá sempre, de uma forma ou de outra, me lembrando que isso que aconteceu foi o propósito dele. E isso me consola muito. Então, quando eu falei, né, que nesse processo de 1 ano eu me sentia chacoalhada por Deus, as pessoas, quando elas vêm, elas falam exatamente essa palavra. Eu tô me sentindo chacoalhada pelo seu testemunho. Então, eu entendo que, assim, primeiro Deus começou algo em mim e transbordou nessas pessoas. Como eu falei, eu achei que transbordaria na festa. Transbordou para todas as pessoas que vieram. E nesse 1 ano que Deus me encheu e tal, eu acredito que isso também me sustenta, sabe? Essa unção que ele
botou sobre a minha cabeça meio que me sustenta para suportar esse processo, né? Então ele me preparou, ele continua me sustentando. Toda vez que eu falo de Deus, que pessoas conhecem Jesus e se convertem e transformam a vida delas, isso me cura um pouco, cada vez mais, sabe? Então, quando a gente cuida de pessoas, a gente discipula pessoas, a gente está num processo de cura. Cada vez mais nós somos curados. Então, se Deus não tivesse dado essas pessoas, esse ministério, eu estaria passando por um luto muito diferente. A gente não está passando um luto normal, né? Igual muita gente faz terapia, é um momento de se cuidar, assim. Não que a gente não esteja fazendo isso, mas a gente está meio que trabalhando o nosso luto. Para Deus, né? Mas estamos. A gente, desde o segundo dia, já atendia pessoas, orava, conversava, aconselhava. Eu sempre falo, Giovanni, que um alvo parado, ele é fácil de ser atingido. E vocês não pararam, né? Vocês procuraram mais a Deus, vocês estão impactando mais pessoas. Mas assim, Giovanni, você pretende daqui a algum tempo estar com uma casa cheia de crianças de novo? Como é que você percebe isso? Você quer ainda ter uma família grande, como a Priscila acabou de falar, mas de você? Você, daqui a alguns anos, como é que você se vê? Cara, eu me vejo com a minha família restituída. Eu vejo que Deus permitiu que a gente passasse por essa prova. Eu acredito que Deus está evidenciando para muitas pessoas o nosso coração, onde está o nosso coração. Porque o nosso coração, eu não adoro a Deus por conta dos meus filhos. Eu tenho uma vida em Deus porque Ele é na minha vida. Não porque Ele me dá, porque Ele me deu os filhos. Então, isso está sendo evidenciado para outras pessoas. E outras pessoas estão se achegando a Deus por conta do nosso testemunho. E eu acredito que Deus vai nos honrar. Da mesma forma que Ele está nos provando nosso coração, Ele está vendo o que está dentro do nosso coração, que Ele já sabe, Ele sonda o nosso coração antes da gente falar alguma coisa. E que Deus vai restituir a nossa família. E eu não tenho a mínima dúvida que o nosso próximo encontro vai ser com crianças correndo por aqui, que a gente não vai nem conseguir gravar direito. Vai ser dessa forma, eu não tenho dúvida. É o que a gente quer e é o que Deus quer pra gente. Eu quero que vocês olhem pra essa foto aqui e... Muito linda essa foto. Eu perdi minha esposa, né? Mas Deus restituiu a minha família, né? Glória Me deu outra Jéssica, mas uma Jéssica única, que chama a Sofia de filha e a Sofia entende que ela é a mãe. Isso é lindo demais. E chama a Jéssica de mãe. E hoje tem o Henrique, o meu parceiro. E eu falei pra vocês olharem essa imagem porque eu não tenho dúvida que Deus vai restituir sua família, assim como você não tem dúvida. Eu tenho certeza que o nosso próximo encontro é num churrasco com as crianças brincando, certamente. E a gente já tá chegando no final. E qual que é o maior aprendizado, assim, Giovanni, de tudo isso? Eu sei que você falou sobre vários aprendizados, mas se hoje alguém que esteja nos assistindo estiver passando por um momento difícil, eu gostaria que você desse um aprendizado para essa pessoa. E qual é o seu maior aprendizado disso? São vários aprendizados. Mas o que eu gostaria de falar, assim, para qualquer pessoa que está passando por uma luta, dor é dor. Eu estou sofrendo a dor do luto, outros estão sofrendo a dor de perder uma mãe, perder um emprego. Existem diversas pessoas agora andando pelas ruas desorientadas. E a mensagem que eu gostaria de passar é a seguinte: aprenda, tente aprender. Tenha um coração ensinável, humilde, de colocar os seus problemas na mão do único que pode resolver os nossos problemas. Não tenha fé no problema, tenha fé em Deus que resolve o problema. Muitas das vezes a gente está diante de uma dificuldade, de uma adversidade, e a gente passa, por conta daquela dor, ter mais fé na adversidade, no que está fazendo a gente sofrer, do que no Deus que pode resolver tudo isso no estalar de dedos. Deus nos ensina a ter contentamento. Contentamento é diferente de felicidade. A felicidade, ela muitas das vezes, ela é momentânea, ela é passageira.
ela vem até às vezes de coisas que não são nem tão boas assim, mas nos traz felicidade. O contentamento é diferente. Porque quando a gente tem um contentamento em Deus, o mundo pode estar de qualquer forma, triste, caindo na nossa cabeça, mas a gente tem a certeza, com contentamento em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, isso é o suficiente. É melhor a gente estar passando por provas com Deus no controle da nossa vida do que a gente estar vivendo uma falsa bonança sem que Deus esteja tomando conta da nossa vida. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento triste, um momento de luta, de dor, passa. O meu ainda não passou, mas vai passar. Amém. O deserto passa, ele vai passar. Se agarre em Deus e aproveite esse momento de deserto para criar uma intimidade, um relacionamento com Deus, aprender mais dele, que ele tem muito para nos ensinar, e com certeza ele vai preencher todo esse vazio e que a gente possa ter um foco na vida eterna com ele. A gente pode ter uma vida que, mediante a nossa dor, a gente possa ter foco na vida eterna e não nas coisas terrenas, que são passageiras. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Priscila, qual o maior ensinamento que você quer deixar para quem nos está assistindo hoje? Buscar cada vez mais a Deus, buscar isso em Deus, buscar aceitar a vontade de Deus, porque por mais que seja compreensível a gente questionar, a gente querer buscar uma resposta, buscar um porquê, a gente nunca vai ter essa resposta, então vai ser em vão, isso só vai nos trazer mais sofrimento. Então eu acho que aceitar a vontade de Deus, por mais que a pessoa não seja cristã, né, mas aceitar o que aconteceu, porque nesses momentos a gente só tem duas opções, ou a gente vai afundar, ou a gente vai tentar nadar, mesmo sangrando, mesmo sendo muito difícil, né? Então, hoje, a gente não... É como ele falou, né? A gente é contente em Deus. A gente tem muitos momentos de tristeza e alguns de felicidade. Antes a gente vivia um sonho e tinha momentos de tristeza. Hoje, nós temos contentamento, nós aceitamos o que Deus tinha para nossa vida, a nossa vontade. E é isso que nos consola. E se eu posso dizer outra coisa, né? Não só para quem está passando um momento difícil, mas para todos os pais e todas as mães, que é uma coisa que me consola muito também, me faz ter um luto mais leve, é que eu não tenho nenhum arrependimento do que eu poderia ter feito de diferente. A gente aproveitou muito eles, a gente foi muito intenso, assim, em ter tempo com eles, o nosso tempo era para eles. Então isso nos traz muito consolo, valorizar, sabe, as coisas certas. Que história. Giovanni, Priscila, eu só quero agradecer por vocês terem vindo aqui para São Paulo contar a história de vocês. Essa caneca é um presente para vocês. Obrigada. Eu quero presentear também com o meu livro, Sofiel, Priscila, Giovanni. Depois eu faço uma dedicatória. Por favor. É um livro que fala também sobre Deus. Eu também estava um pouco afastado e quando tudo aconteceu eu me questionei a minha fé, questionei a Deus, mas a vida me restituiu. Deus me restituiu e é um presente para vocês. Eu quero presentear também com óculos da Urban Policy. Eu gostaria que vocês seguissem a Urban Policy. Eles estão com uma promoção muito legal e quem nos está assistindo conheça. Obrigado aos nossos parceiros da Urban Policy. E de verdade, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu aprendi muito com vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar muitas outras famílias e vocês são, assim, obras de Deus. Eu só tenho a agradecer. Obrigado por vocês estarem ajudando a minha família, a minha esposa, porque ela acompanha vocês. Ela tá no ministério lá toda quinta-feira, eu tenho que ficar com os pequenininhos na bagunça, né? Então, um beijo para minha esposa que tá aqui também, nos acompanhando. E é isso, gente. Obrigado de verdade. Eu gostaria que você desse um tchau aí e pedir pra galera compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Nós que agradecemos essa oportunidade. Eu acredito que Deus nos permitiu de passar de estar aqui com vocês, conhecendo também, compartilhando nossa história, mas também aprendendo. Fala seu Instagram pra galera te acompanhar. Meu Instagram é @giotreinador. Hoje eu não falo muito mais dos treinos de futebol, porque minha vida agora é discipular pessoas, mas ainda é @giotreinador. Mas tá treinando pessoas aí na frente. Treinando pessoas, isso aí. O seu Instagram, Priscila? @prisfemoura.
Você também é bem atuante nas redes sociais? Você deixa mais pro jogo? É porque desde que aconteceu. Eu era, mas desde o que aconteceu, eu não apareço mais muito em vídeo, assim. Mas eu vou voltar. Isso aí. Eu vou voltar. Bom, gente, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, comente. Deus vai impactar a sua vida, como impactou a vida deles. Eu só quero agradecer você que chegou até o final. De verdade, muito obrigado. Esteja sempre com a gente. Siga o Giovanni e a Priscila. Me siga nas redes sociais. Um beijão, obrigado.